Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao curso de extensão Manipulação e Visualização de Dados Ecológicos no R. Esse curso é ministrado pela doutora Daniela Pet, também pelo Mário Sérgio Gornes e por mim, Fernando Lanzac Torre. Bom, hoje a gente abordaria então a parte da manipulação de dados, sendo que nas 3 primeiras aulas a Daniela introduziu para vocês a construção de gráficos, sendo na primeira sem a utilização de um pacote específico, e na segunda e na terceira aulas a introdução ao pacote ggplot2, que é um dos pacotes mais utilizados e úteis para a construção de gráficos dentro do R. Falando um pouco de mim, eu sou formado na Universidade Estadual de Maringá em Biologia, fiz mestrado e doutorado nessa mesma instituição em Ecologia e fiz parte do meu doutorado na Finlândia com o Dr. Jani Heine. Minha área de atuação seria principalmente com teorias de metacomunidade, padrões de distribuição de espécies e também diversidade beta. Na aula de hoje, que seria a nossa quarta aula, nós vamos trabalhar com a manipulação de dados utilizando esse pacote específico chamado dplyr. Esse é um pacote bastante útil e facilita bastante a manipulação de dados dentro do R, porque ele torna essa manipulação bastante intuitiva, como a gente vai ver na sequência. Então, esse seria o nosso pacote que nós vamos utilizar, pacote dplyr, e essas seriam algumas das funções bastante úteis para a gente manipular os dados. As funções então que a gente vai ver hoje seriam basicamente essas, são mutate, select, filter, summarize e arrange. Então, vamos fazer isso na prática no R. Então, vamos lá, pessoal. Então, como a Dani já explicou para vocês, o primeiro passo que a gente faz quando a gente abre o ambiente R, então, é conferir o diretório e os arquivos existentes dentro desse diretório. Então, aqui, como a gente pode ver, esses são os arquivos presentes no diretório que a gente está trabalhando. Aqui, para a gente, vai interessar esse dados Pokémon R, do qual a gente vai fazer a manipulação dos dados. Bom, para quem precisar, então, escolher o diretório, dá para usar essa função setwd, qual a gente copia, então, o caminho desse diretório, aqui no caso está no desktop. Coloca esse caminho entre aspas e lembrar de alterar a direção das barras. Então, fazendo dessa forma, o R já vai reconhecer o diretório do qual você está trabalhando. Bom, então nós vamos utilizar para manipulação de dados as funções desse pacote aqui, do dplyr. Mas esse pacote, como a gente vai integrar também bastante funções do dplyr com o ggplot2, que seria o pacote de construção de gráfico, tem um outro pacote que ele integra ambas as funções e outras mais, que é o tidyverse. Então eu indicaria que vocês fizessem a instalação desse pacote ao invés do dplyr, que ele já vai integrar vários pacotes no qual a gente vai utilizar. Então, aqui eu vou colocar a função de instalar, eu já tenho instalado, então não vou instalar, mas então seria instalado esse pacote. Mas para que se alguém tiver algum problema, ou também esse pacote é um pouco pesado, ele vai demorar para baixar, se vocês preferirem, dá para instalar também diretamente o pacote dplyr sem problema nenhum. Bom, então o próximo passo seria a gente carregar esse pacote. E com ele carregado, então, a gente vai importar a nossa planilha. Nossa planilha é uma base de dados de Pokémon. Ela envolve várias temporadas e estatísticas de todos os Pokémons das 7 primeiras temporadas. E ela vai ser bastante útil na parte da manipulação, ela nos permite. É bastante funcional para a gente fazer qualquer tipo de manipulação. Então, a gente vai chamar nossa planilha, por exemplo, de Pokémon. Esse arquivo está em txt, então a gente vai usar a função readTable. E dentro da função readTable, a gente ainda coloca reader igual a true, para ele ler então, o cabeçalho dessa nossa planilha.
Então aqui está criado o nosso objeto Pokémon. Se a gente colocar aqui embaixo, view Pokémon, ele vai abrir nossa base de dados para que a gente possa visualizá-la. Então aqui na primeira coluna nós temos os nomes dos Pokémons. Então nós temos 801 Pokémons dentro dessa base de dados. O número da Pokédex, o ataque, a defesa, a velocidade, o tipo, se ele tem um tipo 2, o peso, a altura, a geração de que esse Pokémon é. Então a gente tem dados até da 7ª geração. E se esse Pokémon é legendário ou não. Então essa planilha aqui vai nos permitir fazer bastante tipo de manipulação e dá para interagir bastante com ela. Bom, então dito isso, vamos ver então nossa primeira função que a gente vai ver hoje. A gente vai começar vendo a função arrange. Então essa função arrange, ela é bastante útil quando a gente quer ordenar os dados de acordo com alguma variável. Então ela tem essa funcionalidade de ordenar os dados. E isso pode ser feito de várias maneiras. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui a matriz do Pokémon, a gente vê que, na verdade, os dados eles estão ordenados de acordo com o número da Pokédex, né, em forma crescente. Então, vai do 1 até o 801. Então, mas a gente pode ordenar essa matriz de várias formas. Então, por exemplo, uma delas, a gente poderia usar aqui uma descendente, a gente poderia classificar, por exemplo, de acordo, às vezes a gente está interessado em juntar os diferentes tipos de Pokémon e colocar eles todos juntos. Então a gente pode fazer isso. Então, por exemplo, se a gente vai ordenar os diferentes tipos de Pokémon. Então a gente vai chamar de arrange underline type. A gente vai criar então um objeto. Então a função seria arrange. Então, o primeiro argumento da função arrange, e não só para a função arrange, mas para todas as funções do declare, ele é a nossa matriz original. Então, aqui no caso, seria Pokémon. No caso, a gente está interessado em reordenar os dados de acordo com o tipo. Então, a gente vai acessar a coluna referente a tipo. E seria basicamente apenas esse comando. Deu um erro, type, porque é type 1. Então, a gente coloca type 1. Aí, então, a gente cria esse objeto, arrange type. Se a gente olhar aqui, então agora, no type 1, a gente vê que os dados eles estão ordenados de acordo com o seu tipo. Então, eles estão tudo junto, não mais respeitando a geração, mas sim o tipo deles. Então, começa aqui com o tipo inseto. E a gente vê que a sequência, o default do R, ele coloca esse tipo automaticamente em ordem alfabética. Mas a gente pode colocar da forma que a gente quiser. A gente pode especificar manualmente a ordem que a gente quer. Como o tipo tem bastante, eu vou colocar, por exemplo, ordenar as gerações de uma forma aleatória e manual. Então a gente vai chamar de arrange underline generation. Então, novamente, função arrange. Pokémon. Agora, para a gente conseguir ordenar, a gente vai utilizar essa função chamada factor, que a gente vai acessar os fatores que tem e a gente quer acessar então as gerações. Então vai ser factor. Para acessar a coluna gerações, a gente pode acessar da seguinte forma, que seria a nossa planilha original. A gente usa o sifão. Quando a gente coloca o sifão, veja que vai aparecer a lista de todas as colunas que a gente tem. Aqui, né, no caso, a gente está interessado nas gerações. Então, acessamos eles, vírgula. Agora a gente vai especificar os níveis desses fatores. Então, levels igual. E agora sim a gente coloca concatenado e a ordem que a gente quiser manualmente.
Lembrando que a gente tem 7 gerações, vai de 1 a 7, então a gente tem que ter esses números de 1 a 7 aqui especificados, a ordem que a gente vai escolher. Então a gente pode colocar de forma aleatória, por exemplo, 4, 3, 1, 2, 7, 6 e 5. Então veja que os 7 valores estão aqui. Eles só estão em ordem diferente. Aconteceu um erro. Arrange, Pokémon Factor, Pokémon Generate. Levels. Então, aqui estão os 7 valores. Vamos ver se agora não dá erro. Tá aí, tá criado. Então, se a gente olhar aqui, agora a nossa matriz segue a mesma estrutura, mas dessa vez começando da 4, depois o 3 e assim por diante, e na ordem que a gente colocou. Bom, então, continuando, como eu tinha falado, outra coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, colocar em ordem descendente alguma variável numérica. Aqui, por exemplo, seria legal a gente colocar em ordem descendente a Pokédex. Então, a gente, para fazer isso também é bastante simples. Então, vamos nomear arrange underline desc, que vai receber arrange novamente Pokémon. A gente vai acessar então a coluna do número da Pokédex, mas antes, como a gente quer descendente, a gente usa essa função desc Pokédex underline number. Então a gente fez isso aqui. Se a gente acessar, então, a gente vê que agora está ordenado em ordem descendente, do 801 até o 1. Bom, a funcionalidade da função arrange seria basicamente essa. Seria a função de ordenar, reordenar os seus dados da forma que você quiser. Ela pode ser bastante interessante se você quiser agrupar certos conjuntos de dados e às vezes eles estão muito esparsos, você quer visualizar um certo subconjunto, você consegue organizar dessa forma. Bom, a próxima função, que é uma das mais importantes do dplyr, seria a função select. E ela tem várias funcionalidades, como eu vou mostrar para vocês, sendo que a primeira delas seria uma função de selecionar colunas. Então, a gente, por exemplo, vai criar um objeto chamado select1. Então, nós vamos utilizar a função select. Novamente, assim como era para o range, primeiro argumento, nossa matriz original, Pokémon, e posteriormente a gente coloca apenas especifica os nomes das colunas que a gente quer incluir. Então, por exemplo, name Pokédex number ataque e, por último, velocidade. Então, a gente está especificando as colunas. Name, Pokédex Name, o ataque, a defesa e a velocidade. Então, a gente criou aqui conjunto a partir select1. Dessa vez, nossa matriz contém apenas essas colunas. Na verdade, aqui eu coloquei de propósito essas colunas que, se a gente olhar na matriz original, são exatamente as 6 primeiras colunas que a gente tem. Então a gente consegue, na verdade, fazer isso de uma maneira mais fácil. A gente não precisa colocar todos esses nomes, mas a gente consegue colocar as colunas em forma de intervalo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um select 2. Que vai ser select Pokémon,
E agora nós queremos name. Com esse argumento aqui, 2 pontos, nós estamos especificando que nós queremos um intervalo de nome até alguma outra variável. Aqui no nosso caso vai até speed. Então, speed. Então, se a gente fizer isso, então veja que aqui select 2, a gente tem exatamente as mesmas colunas aqui de select 1. Então, exatamente as mesmas colunas que estão aqui, estão aqui. Então, quando a gente tem uma sequência, seria feito de uma forma bem mais fácil. Bom, uma outra funcionalidade bastante interessante da função select, além de incluir, poderia ser também remover colunas. Então, é bastante intuitivo também, bastante fácil. Então, eu vou chamar aqui de select 3. Select, então Pokémon, vírgula. Para remover as colunas, a gente utiliza então o menos. Então o menos vai indicar que a gente vai remover. Por exemplo, se a gente for acessar, pode usar aqui essa mesma estratégia de intervalo. Então vamos supor, a gente quer remover as 2 primeiras colunas. Então a gente coloca menos, entre parênteses, name, até Pokédex number. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem a nossa matriz e a gente removeu, então, as 2 primeiras colunas. Certo? Então, essa função aqui é bastante interessante. Geralmente, quando a gente entra com os dados no R, as nossas primeiras colunas são variáveis categóricas e depois nós temos as nossas variáveis numéricas. Por exemplo, pode ser uma matriz de espécie, por exemplo, com a abundância ou presença e ausência delas. Mas as primeiras colunas são sempre categóricas e a gente pode remover. Obviamente, tem outras infinitas maneiras, mas usando aqui as funções do Dplyr, essa seria uma solução bastante fácil. Bom, a função select ela também pode ser usada para alterar a ordem das colunas dentro da nossa matriz de dados. Então, alterar a ordem. Então, na verdade, é bastante fácil, na verdade, os nomes que a gente for colocando após a matriz, ele vai entender que é aquela ordem que você já quer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui select 4. Então, vamos usar select, novamente Pokémon, e a gente vai especificar a ordem que a gente deseja. Então, por exemplo, que a primeira coluna seja a Pokédex underline number, a segunda os nomes, a terceira o tipo 1, e a gente, utilizando dessa forma, vamos supor que a gente queira que apenas essas 3 colunas estejam na ordem, o resto não interessa, pode manter a ordem original. Então a gente não precisa colocar o nome de todas as colunas. Então existe esse argumento everything, que ele vai incluir então as 3 primeiras colunas nessa ordem e o resto ele vai incluir automaticamente, completando a nossa matriz, e ela vai ficar completa com apenas a ordem alterada. Então, se a gente olhar aqui, nós temos então Pokédex number, name, type 1 e o resto ela completou da mesma forma que estava na original. Bom, basicamente essas então eram as principais funções então dessa função select, as aplicações dela. Então, selecionar colunas, remover colunas, alterar a ordem. Então, bastante coisa dá para trabalhar com essa função. A próxima delas também é muito importante, seria a função filter. A função filter aqui, eu vou até colocar aqui que ela é
muito parecida, na verdade a aplicação dela é igual à função subset, que é o default do R, só que ela tem alguns operadores a gente consegue utilizar com essa função filter, que acaba deixando ela mais fácil e intuitiva de a gente filtrar um nosso conjunto de dados do que com a função subset. Na verdade, elas atuam iguais, o jeito de rodar as funções é praticamente o mesmo, mas ela nos dá mais possibilidades, como a gente vai ver. Bom, então, por exemplo, o primeiro exemplo aqui, a gente pode, por exemplo, estar interessado em filtrar apenas os pokémons da temporada número 1. Então, a gente tem pokémons, temporada 1. Então, vamos utilizar a função filter. Novamente, primeiro argumento, nossa matriz, Pokémon, vírgula. Então, nós vamos acessar a coluna do qual a gente quer as gerações. Então, generation. Como a gente quer a geração número 1, nós vamos especificar que a gente quer a número 1. Então, aqui no R a gente utiliza então igual, igual, tem que ter os dois iguais, senão ele não entende que a gente está querendo que seja geração da primeira temporada. Então, igual, igual a 1. Então, se a gente olhar aqui, está aqui Pokémon temporada 1. Então, nós temos a nossa matriz da mesma forma, só que se a gente olhar aqui em gerações, a gente está incluindo apenas os Pokémons da primeira geração. Então, excluindo todas as demais. Mas, por exemplo, além de selecionar apenas a primeira geração, a gente pode estar interessado, por exemplo, em filtrar apenas primeira geração e apenas do tipo fogo. Então, por exemplo, a gente vai ter Pokémons temporada 1 do tipo fogo. Então, utilizamos a função filter, Pokémon, a geração é igual, e a gente continua então aqui na função, a gente separa ela por vírgula, a gente pode dar enter ou não, aqui tanto faz, e o próximo então seria para a gente acessar os tipo fogo, a gente vai usar então a coluna type 1, então type 1 igual, igual. Agora, como fogo é um caractere, a gente tem que especificar fogo entre aspas e tem que estar escrito exatamente da forma que está na nossa matriz original. Então, type 1 var e a gente então agora tem, se a gente olhar aqui, apenas a primeira geração e todos os pokémons aqui, type 1, todos do tipo fogo. E aqui a gente pode colocar vírgula aqui e continuar filtrando da maneira que a gente quiser. Então, utilizar mais colunas e assim por diante. Bom, a gente também pode filtrar objetos específicos dentro da nossa base de dados. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira filtrar apenas o Pikachu. Então, uma maneira bastante fácil de fazer isso seria a gente utilizar a função filter e utilizar a coluna names. Então, a gente tem Pokémon. Então, name igual, igual a Pikachu. Então, nesse caso, a gente cria um objeto. Então, aqui a gente vê apenas uma observação. Então, criamos aqui, tem todas as características apenas do Pikachu. Bom, agora eu vou introduzir para vocês alguns operadores que a gente consegue utilizar com a função filter. Então, vou colocar operadores. E alguns deles são bastante interessantes. Então, os dois primeiros que eu vou mostrar, a aplicação deles seria o operador, que seria esse ezinho de Sandy Júnior, que significaria AND. Então, por exemplo,
uma coisa para acontecer o filtro seria um argumento e outro. Então, necessariamente precisa dos dois serem compatíveis com o que você está colocando. O que seria bem diferente desse outro operador, que seria essa barra vertical, que significaria ou. Então, pode ser uma variável ou outra, certo? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para ficar bem claro que eles são bastante diferentes. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fosse ter uma batalha num ambiente do tipo água, então, num ambiente aquático. No ambiente aquático, a gente sabe que o que tem bastante vantagem seria pokémons do tipo água ou também pokémons elétricos. Então, por exemplo, a gente pode filtrar, se a gente tivesse que escolher os tipos de Pokémon, então Pokémon, então Type 1 poderia, por exemplo, ser igual aos do tipo água, mas pode ser também que os elétricos sejam uma boa escolha, então ou Type 1 igual a elétrico. Então, vejam que nesse caso, aqui a gente criou então o objeto ambiente água. A gente vê aqui que Type 1 a gente está incluindo apenas os pokémons aquáticos e elétricos. Então, um ou outro. Então, está incluindo tanto os aquáticos, tanto os elétricos. Agora, vamos para esse segundo exemplo aqui, por exemplo. Então, a gente vai ter o ambiente água 2. Então, nesse caso, vamos supor que a gente queira escolher um Pokémon que ele seja tanto aquático, mas ele ainda também seja elétrico. Então, que ele seja os dois. Então, nesse caso, a gente vai usar o outro operador. Então, filter Pokémon. Então, no Type 1, então, a gente quer que ele seja aquático. Então, Type 1 Water. Mas a gente quer que no Type 2 ele também seja elétrico. Então, a outra coluna, Type 2, igual elétrico. Aqui eu esqueci de colocar o operador, que não é vírgula. Aqui a gente vai usar o E. Então para o Pokémon ser filtrado nesse argumento, ele precisa na coluna 1 ser aquático e na coluna 2 ele ser elétrico. Então vamos fazer isso. Então a gente criou duas observações. Então a gente vê que dentro dos 800 Pokémons, apenas 2 são aquáticos do tipo 1 e elétrico do tipo 2. Então, acho que ficou clara essa diferença então entre os operadores, então o OU e o E. Bom, a função filter ela é bastante interessante também para a gente trabalhar com variáveis contínuas. Então, existem algumas funções para variáveis que são bastante intuitivas, então não tem nenhum segredo. Então, sinal de maior significa maior, o sinal de menor, menor. A gente também tem maior igual. Da mesma forma, menor igual. E também, como a gente já viu, a gente também tem igual
E a gente já viu também o exemplo que exclamação igual seria diferente. Bom, então, utilizando o filter, vou colocar aqui, nomear um filter 1. Vamos criar um objeto filter 1. Por exemplo, para utilizar então essas variáveis contínuas, vamos utilizar as colunas de ataque e defesa, que tem bastante valores, que são todas numéricas. Então a gente consegue especificar algumas coisas com essas duas colunas. Então, por exemplo, filter novamente Pokémon. Então, como eu falei, vamos utilizar então a coluna de ataque. E aqui a gente pode especificar qualquer valor que a gente queira. Então, por exemplo, que o ataque seja, por exemplo, maior do que 120. E aí a gente pode especificar novamente. Então, além de maior que 120, a gente pode também colocar um E, por exemplo. Então, ser maior que 120 e, por exemplo, o peso, por exemplo, o E, seja maior ou igual a 50. Então, tem que ser o ataque maior que 120 e o peso maior ou igual a 50. Então, no caso, a gente filtra aqui. Como a gente pode ver, vai filtrar todos os pokémons que têm ataque maior que 120. Todos eles têm um ataque maior que 120. E todos eles têm aqui, então, o peso maior do que 50. Então, a gente conseguiu utilizar a função filter com esses operadores em variáveis contínuas. O próximo operador é bastante legal também, é bastante utilizado, que seria o operador IN. Então, o operador IN, ele vai nos facilitar, por exemplo, se dentro de uma determinada coluna a gente queira 2 ou mais nomes. Então, por exemplo, dentro de tipo 1, que a gente queira filtrar aquáticos, elétricos, de fogo, de grama e assim por diante. Então a gente queira selecionar vários que estão dentro de uma coluna. Então ele vai facilitar bastante, porque a gente não precisa ficar repetindo type 1 igual water, type 1 igual a fogo, type 1 igual... Não precisa, a gente consegue fazer isso de maneira direta utilizando esse operador, como a gente vai ver agora. Então, por exemplo, de novo, vamos colocar aqui ambiente água 2. 3, na verdade. Então, vamos criar o 3. Filter, vamos supor que a gente queira selecionar, então, os pokémons do tipo água e do tipo elétrico, novamente. Então, nós podemos fazer isso da seguinte forma. Pokémon, então nós temos a coluna que a gente quer acessar, que é Type 1. E a gente utiliza agora, então, o operador, então, IN, concatenado, e agora os elementos que a gente quer dessa coluna. Então, a gente quer, então, de Type 1, selecionar tipo água e os elétricos. Então, veja que a gente não precisa repetir aqui, Type 1 igual OR, Type 1 igual elétrico. A gente consegue... Isso, obviamente, aqui só tem duas variáveis, mas quando a gente tem mais variáveis, isso facilita bastante. Da mesma forma, a gente pode continuar aqui, por exemplo, e que além de seja aquático e elétrico, que a geração seja apenas a primeira e a segunda. Então, com esse argumento,
nós estamos falando então que a gente está filtrando apenas os pokémons aquáticos e elétricos, e esses pokémons pertencem apenas à primeira e à segunda temporada. Então tá aqui, ambiente aquático 3. Nós temos aqui então os pokémons, todos são novamente aquáticos e elétricos, e dessa vez a gente tem geração 1, geração 2. Bom, a função filter era basicamente isso, é uma função bastante utilizada, a gente utiliza bastante. Na próxima aula, que eu vou mostrar como montar as planilhas para fazer o gráfico, vocês vão ver que para a função filter ela ajuda bastante, que a gente consegue montar uma planilha geral para fazer gráfico, e a partir dela a gente ir filtrando e rodando os gráficos. Então vai ser bastante interessante visualizar como que isso funciona na prática. Bom, a próxima função que a gente vai falar agora, então, seria a função mutate. Essa função mutate, ela vai criar uma coluna a partir de dados já existentes. Então, a gente vai criar uma coluna que não existe, a gente pode colocar, por exemplo, uma equação, como a gente vai ver agora. Então, por exemplo, vamos colocar aqui mutate 1. Seria a nossa função mutate. A mesma coisa, primeiro argumento seria, então, Pokémon. E o segundo elemento a gente vai colocar o nome da nova coluna que a gente vai criar. Então, por exemplo, vamos criar uma coluna chamada a razão entre ataque e defesa. Então, a nova coluna vai se chamar a razão entre ataque e defesa, e que vai ser igual. E agora a gente vai especificar o que vai ser essa coluna. Então ela nada menos do que vai ser o ataque dividido pela defesa. Então aqui nós criaríamos essa coluna. Nós podemos, por exemplo, criar outra, por exemplo, transformar a altura que está em metro em centímetros. Então a gente criaria uma coluna de centímetros, então, que seria igual à altura que está em metros vezes 100. Então, seria com esses argumentos. Então, se a gente rodar aqui, olhar aqui em mutate, a gente vê aqui, então, que a gente criou as duas colunas aqui. Então, a primeira seria a razão entre ataque e defesa, e aqui estaria a altura em centímetros e não mais em metros, como estava aqui. Então, dependendo do caso, é bastante útil também essa função. E essa função ela vai criar, então, essas colunas dentro da nossa matriz já existente. Tem uma outra função bastante similar que chama transmute. Basicamente, ficou assim, né? Mas basicamente, transmute vai fazer a mesma coisa do que mutate, só que ao invés de adicionar as colunas a uma pré-existente, ele vai manter apenas a coluna que você está criando. Então, por exemplo, vou colocar aqui transmute 1. Tá com o caps lock aqui. Transmute 1 vai chamar. Então a gente vai utilizar então
a função transmute. Então, mesma coisa, Pokémon. E só para colocar de exemplo aqui, vamos copiar esse exemplo aqui da razão entre ataque e defesa e transformar a altura metros em centímetros. Só para ver a diferença entre elas, então a gente cria aqui transmute, tá aqui. Se a gente olhar agora, veja a diferença para mutate, é as mesmas duas colunas, mas ela vai manter apenas elas, enquanto aqui ela foi inserida a matriz original. Então seria essa a diferença entre elas. Bom, o próximo passo, o operador que a gente vai ver, é um bastante famoso, inclusive, que é bastante utilizado e ele simplifica bastante nossos scripts, principalmente reduz bastante o número de linhas, que seria o pipe. O pipe, ele é simbolizado, a gente viu o in, o pipe também, aqui, é entre o símbolo da porcentagem, então ele vai ser utilizado com essa forma aqui. Então, e pipe, a função dele seria mais ou menos como se ele fosse um cano. Seria mais ou menos essa tradução desse símbolo. E a gente vai ver agora que a aplicação dele é bastante legal. A gente vai ver que a gente consegue reduzir bastante os nossos scripts utilizando essa função pipe, que ela vai dar sequência aos passos que a gente está fazendo. Então vamos ver isso na prática. Por exemplo, a gente tem a nossa planilha chamada Pokémon. Então, a partir da planilha original que nós temos, que é a Pokémon, nós vamos dar continuidade a ela. Então, colocamos o símbolo do pipe. Então, a partir da Pokémon, vamos supor que a gente queira mudar a ordem das variáveis. Então, para mudar a ordem das variáveis, a gente usa a função arrange, como a gente já viu. Então, mas dessa vez, como a gente já colocou, que já está especificando que a planilha original é Pokémon, dentro da função arrange a gente não precisa mais especificar o nosso primeiro argumento, porque ele já está entendendo que está vindo de Pokémon. Então, vamos supor que a gente queira colocar, por exemplo, os Pokémons lendários na frente dos que não são lendários. Então, para a gente fazer isso, a gente também viu como que faz. Para fazer isso, a gente usa o factor. Então, aí dentro do factor, a gente acessa a coluna que a gente quer, que seria Pokémon sifão Isso, legendário. Você viu lá que quando eu coloquei sifão, aquelas duas colunas que a gente criou no mutate, elas já estão aqui, elas já aparecem. Então, acessamos a coluna que a gente quer e agora a gente vai alterar a ordem dos fatores. Então, a ordem que a gente vai colocar, a gente quer os legendários na frente. Então, levels igual concatenado, então seria 1,0. E aí, se a gente rodar aqui, a gente vai ver que ele criou. Eu não criei nenhum objeto aqui para a gente rodando toda hora, mas ele colocou aqui. Deixa eu colocar aqui, vamos ver, pipe data. Então dessa vez eu nomeei, então aqui a gente vê. Então a gente vê que a gente colocou que todos os lendários vão vir antes dos não lendários. Então foi isso que ele fez, mudou essa ordem. Mas a gente quer continuar editando essa planilha. Então a gente não precisa criar esse pipe e depois criar outra coisa depois dele. Então como a gente vai continuar trabalhando com ela, a gente usa então
o pipe. Então, utilizamos então aqui a função pipe e damos enter. E a gente vai continuar editando o que a gente está fazendo. Ele já vai entender que a gente mudou essa ordem. E agora, por exemplo, o próximo passo seria a gente, por exemplo, remover a variável type2. Então, para remover uma coluna, a gente já viu, seria a função select. Então, menos para remover type2. Aqui não precisa nada porque é apenas uma coluna, então apenas menos type2 e a gente já remove essa nova coluna. Então, se a gente olhar aqui de novo, vemos que já está na ordem que a gente quer e já foi removida aqui a coluna type2. Mas não é só isso que a gente vai fazer, então a gente usa o pipe de novo. Então, a próxima função que a gente utilizaria seria o filter. Então, filter. Lembrando que, como a gente já iniciou dessa base de dados, a gente não precisa mais utilizar o nosso primeiro argumento, que seria a nossa matriz original. Então, mesmo em select, em type, no arrange, veja que a gente não está usando o Pokémon como primeiro argumento quando a gente está usando, então, o operador pipe. Então, filter, vamos supor que de filter a gente queira selecionar apenas a primeira e a segunda geração. Então, generation, como a gente viu esse outro operador, acabamos de ver também, então seria in concatenado 1,2. Mas a gente vai filtrar mais coisas. Então, mas como a gente ainda está dentro do argumento filter, no caso a gente não precisa usar o pipe, sim a gente coloca a vírgula antes de fechar o último parênteses, que a gente está dentro da função filter, e continua. Então, por exemplo, vamos selecionar apenas Pokémon do tipo água e fogo. Então, type 1 in concatenado. Então, nós vamos selecionar apenas os Pokémon do tipo água e do tipo fogo. E também podemos utilizar o filter aqui também no exemplo com algumas variáveis contínuas. Então, por exemplo, com a variável speed. Então, speed a gente teria que ser, por exemplo, menor igual a 100. E aí a gente pode colocar aqui o outro operador e o ataque seja maior do que 60, por exemplo. Então, a gente, nesse caso aqui, como a gente está utilizando o E, então vai filtrar apenas os Pokémons que são menor ou igual a 100 e também que tenham o ataque maior que 60. Isso além de todas essas outras condições que a gente já colocou. Mas a gente ainda vai continuar, então aqui a gente fechou, ó, veja que a gente está fechando aqui a função filter. E agora sim a gente pode usar, como a gente vai continuar, o pipe novamente. Então damos prosseguimento. Aqui antes disso, deixa eu só mostrar, então a gente usou o filter. Então a gente já consegue rodar. E veja que agora a gente só tem Pokémon do tipo fogo e água. A velocidade deles, ó, são todas menor ou igual a 100. Veja que ele inclui Pokémons que têm a velocidade exatamente igual a 100, exatamente porque a gente colocou o sinal de igual menor. Se fosse só menor, esses seriam excluídos dessa planilha. E também todos têm um ataque aqui maior que 60. Então, por enquanto, está tudo certo.
Aí utilizamos o pipe e seguimos. Então, próximo passo a gente vai criar então uma coluna. Então, para criar colunas novas, a gente utiliza então a função mutate. Dessa vez a gente não coloca o Pokémon novamente, como eu já expliquei, então vamos direto para a nova coluna que a gente vai criar. Então, por exemplo, pode ser, só para colocar no exemplo, pode ser exatamente essa daqui, da razão ataque e defesa. Então, mutate a razão pelo ataque e defesa. E por fim, ainda podemos utilizar aqui o pipe novamente. E a partir dessa nova coluna criada, a gente pode, por exemplo, usar o filter novamente. E no caso, agora a gente vai especificar essa coluna, então, da razão. E a gente pode colocar, por exemplo, que essa razão tem que ser superior a 1, por exemplo. Então, e finalmente a gente chegou então na nossa base de dados final. E veja que em tão pouca linha a gente fez tanta coisa, né? Tanto argumento. Então aqui a gente teria nossa matriz final. Veja aqui que aqui na razão, ó, veja que todos os valores são maiores do que 1. Então excluiu todos os outros. Então ficou com todos esses filtros que a gente fez, dos 800 iniciais sobraram apenas 23 Pokémons. Bom, além do pipe, agora uma outra função que é bastante interessante e facilita bastante nossa vida é a que a gente vai ver agora, que é o Group By e Summarize. Essa. A gente vai ver que a utilidade dessa função aqui ela é bastante legal. Então, por exemplo, ela vai resumir, por exemplo, ela vai permitir que a partir das nossas variáveis de cada coluna, a gente crie, por exemplo, média, desvio, mediana, a partir de cada conjunto. Então, por exemplo, calcular a média do ataque dos Pokémons de fogo, por exemplo. Então, ela vai permitir isso de uma maneira bem fácil, bem intuitiva também. Então, por exemplo, vamos criar aqui um data underline summary. Então, a gente parte, então, já que a gente aprendeu o pipe, vamos já utilizar o pipe. Então, a gente parte aqui de Pokémon. E usa o pipe. Então, vamos utilizar, então, essa função aqui, Group By. Então, Group By. Então, o que a gente vai querer agrupar seria, por exemplo, resumir as estatísticas de cada geração. Então, como que são essas estatísticas para cada geração? Se existe diferença no nível dos Pokémons e nos atributos de cada Pokémon entre as gerações. Então, a gente vai agrupar os dados de acordo com a geração. E aí, a gente usa o pipe novamente. E agora nós vamos utilizar a segunda função, que seria o Summarize. Então, Summarize. Então, por exemplo, nós vamos criar aqui 3 estatísticas, por exemplo, todas de ataque. Então, por exemplo, ataque min, que seria igual. Aí nós vamos utilizar aqui como é a média, então a média da coluna SP ataque. Então aqui a gente obteria então a média do ataque para cada temporada. Então, mas não só isso, a gente
pode conseguir outra estatística, por exemplo, vou copiar aqui. Além da média, a gente quer, por exemplo, pegar a mediana. Então, o ataque median vai ser a mediana, que seria essa função aqui, do ataque. E, por exemplo, se a gente tiver interessado em fazer como a Dani mostrou lá, um gráfico de erro no ggplot, a gente precisa especificar, por exemplo, isso daqui, que seria o desvio. Então, o desvio que ocorre no ataque para cada geração. E aqui, então, para calcular o desvio, simples SD. Então, a gente vê aqui nossos dados organizados. Aqui. Então, a gente tem as estatísticas. Então, nós temos as 7 gerações. Então, a média de ataque para cada uma, nós vemos que os ataques mais fortes são na geração 6 e mais fraco na geração 2, por exemplo. Então aqui os valores medianos a gente vê que é bastante parecido. E aqui o desvio também mantém bastante parecido. Então a gente vê que não tem muita mudança nesses atributos entre as temporadas, eles se mantêm. Então depois de ver todas essas funções, agora, por exemplo, vamos aplicar isso dentro do ggplot para ver como mais ou menos que funciona. Então, por exemplo, aqui gráfico. Então, a gente, para fazer o gráfico, como eu falei, o Tidyverse ele integra tanto o dplyr quanto o ggplot. Então, o ggplot ele aceita, por exemplo, o pipe e todas essas funções que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, vamos construir um gráfico no qual a gente deseja da nossa planilha inicial Pokémon, a gente está interessado apenas, então, a gente tem a inicial, então o pipe, e a gente está interessado apenas nos pokémons de tipo fogo, água, grama e elétrico. Então, filter type 1. Então, nós usamos o outro operador que a gente aprendeu, in, concatenar. E aí, a gente vai selecionar, então, fogo, água, grama e elétrico. E então a gente partiu de Pokémon, a gente filtrou. Vamos fazer o gráfico, então a gente pode usar o pipe. Então damos continuidade e vamos para o gráfico. O gráfico lembra a função ggplot. Então AES, como a Dani já mostrou, a gente vai construir então nossos vetores. Então eixo x igual, a gente vai colocar, por exemplo, type 1, que foram esses tipos de Pokémon, a gente quer eles no eixo x. Type 1. No eixo Y, por exemplo, o ataque dos Pokémons. Então, SP ataque. E a gente vai querer separar em diferentes tons de cor exatamente os diferentes tipos de Pokémon. Então a gente vai especificar fio igual type 1. Se a gente rodar aqui, a gente vai ver que vai abrir já o espaço do gráfico, mas não vai ter nada porque a gente não especificou o tipo de gráfico que a gente quer. Então, mais, para dar continuidade nas funções do ggplot. Então, vamos, por exemplo, fazer um boxplot. Então, G1 boxplot. Se a gente fizer aqui, apenas abre e fecha, ele já vai criar
os boxplot. Como a gente colocou para ele separar por cor, ele já separou. Mas isso de forma do default dele, né? Então, próximo passo a gente poderia alterar aqui a legenda dos eixos. Então, x igual tipo de Pokémon, y igual a ataque. E aí aqui a gente altera então y igual. Então aqui a gente alterou então o título dos dois eixos. E, por exemplo, a gente pode alterar manualmente a cor, especificar a cor certinho para cada tipo de Pokémon que a gente queira. Então aqui, como a gente usou para separar em cor o fio, a gente vai usar essa função scale underline fio underline manual. E a gente vai especificar as cores manualmente. Então, primeira coisa, a gente pode remover, por exemplo, o título da legenda, que não é interessante. Então, a gente pode botar essas duas aspas, que é o primeiro argumento, seria do título. A gente remove ele. E para alterar as cores, então, a gente utiliza essa função values igual. E agora, a melhor forma de fazer isso seria colocar concatenado e o nome da variável e a cor que a gente quer dar. Então, por exemplo, a gente tem electric, a gente quer que seja igual a yellow. Aqui o yellow também tem que ser entre aspas. De fogo, do tipo fogo, que seja igual a vermelho. Do tipo grama, que seja igual a verde. E por fim, do tipo água, seja igual a blue, azul. Então, vamos ver se deu certo. Tá aí. Então agora as cores correspondentes a cada tipo de Pokémon. A gente pode aqui trocar esse fundo deles, como a Dani já mostrou, né? Então a gente pode usar aqui para fazer isso, é o theme, underline. Aqui tem esses vários. O que eu mais gosto é esse daqui, que é o mais simples, o Classic. A gente vê que ele fica um gráfico bem... Não foi porque eu não botei o mais aqui. Então, Pokémon. Então a gente vê que ele mantém apenas o eixo X e o Y do lado esquerdo e fica um gráfico bem pouco poluído, né? Eu gosto bastante. Que a gente já pode especificar o tamanho também. Dá para fazer isso manualmente no theme embaixo. Mas tem gente que prefere já colocar aqui. Aqui para ir mais rápido eu vou colocar aqui dentro. Então a gente vê que a gente já aumentou então o tamanho das letras. Que eu queria. Então aqui estaria nosso gráfico. Ficou bem legal. Outra coisa que dá para fazer, por exemplo, antes de mudar o tema aqui, seria alterar aqui, então, esses nomes. Passar, por exemplo, para português. Então, vamos fazer isso. Então, aqui, bom, destravou. Então, para fazer isso, como a gente vai alterar aqui o eixo X, a gente vai usar, então, o scale de novo. X discreto. Então, a gente utiliza essa função e dentro dela a gente vai mudar os levels. Então, levels igual. E aí a gente faz
mais ou menos dessa maneira, nessa mesma linha de raciocínio. Então, por exemplo, vai ser igual a concatenado. Então, a gente tem que o elétrico seja, por exemplo, igual a elétrico. O de fogo seja igual a fogo do tipo grama, vai chamar de grama, e por fim do tipo água, que vai ser igual a água. Fechei uma, fechei duas. Mas, então vamos ver o que ele fez. Tá aí. Então, que ele já mudou então os nomes. Aí, aqui a gente teria que ou editar manualmente essa legenda aqui, também para alterar os nomes, mas aqui nesse caso nem faz sentido ter legenda, né? Porque já está especificado embaixo aqui no eixo X. Então, o mais legal para a gente fazer aqui seria remover a legenda. E para a gente fazer isso, é bastante simples. A gente vem aqui no theme. Então a gente vai colocar legend position igual a none. E dessa forma a gente remove a legenda do gráfico. Certo, gente? Bom, então o que eu ia passar para vocês hoje era isso. Na semana que vem eu vou passar mais algumas funções que tem no Tidyverse, algumas legais também, um pouco mais avançadas, e principalmente mostrar através de resultados de análise, vou trazer como montar uma planilha final da melhor forma possível para fazer esses gráficos no ggplot2, que eu acho que é o objetivo final de todo o trabalho. E seguindo uma receitinha de como montar, isso vai facilitar bastante no final. Então, era isso. Aguarde então quarta-feira para a gente fazer a monitoria presencial com os exercícios. E até semana que vem. Abraço. Tchau.